Oi galera, tudo bem? Como eu prometi para vocês, hoje eu quero contar para vocês como que eu sobrevivi chegando aqui nos Estados Unidos sem nem $1 na carteira e como que foi o processo para reverter toda essa situação. Quem tem me acompanhado, no YouTube, sabe bastante sobre a minha história, então quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, assista os vídeos e me deixa saber o que vocês acham sobre a vida de Eliane Farma nos Estados Unidos. Lá, para mais um pedacinho dessa história. Da minha travessia, eu conto que foi feito um pagamento e eu fui levada para um aeroporto aonde que eu iria para um outro destino. E assim foi. Chegamos, aquele rapaz pegou a gente, nos levou para um aeroporto, comprou uma passagem pra gente e nos levou até Geórgia, Atlanta. Quando nós chegamos na casa daquele rapaz, eu e os outros 3 rapazes, eu me deparei com uma situação que, ok, cheguei, preciso me restabelecer, mas e por onde que eu começo? Eu me recordo que passaram-se 3 dias que eu estava naquela casa. Primeiro eu estava muito debilitada, então eu estava tentando me recuperar. Eu percebi que aquele rapaz que nos recebeu, ele era casado e sua esposa estava viajando para o Brasil. E ela não sabia que aquele rapaz estava recebendo aqueles 4 imigrantes. Ele sabia, porque era irmão dele, mas os outros 3 ele não sabia que ele estava recebendo e queriam ficar na casa dele. Então o que aconteceu? Aquele rapaz começou a me pressionar para que eu saísse fora da casa dele. E eu confesso para vocês, gente, que eu fui para os Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos sem saber de nada. Eu só queria chegar aqui. Vou ser bem sincera com vocês, a minha inocência, como eu vim de um interior muito pequenininho, na minha inocência eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia bater na porta da casa dos outros e ia falar, por favor, você pode me arrumar um emprego, e a pessoa iria me arrumar um emprego. Então, depois de 3 para 4 dias que eu já estava em Atlanta, eu resolvi dar uma caminhada no condomínio e eu observei que não era tão fácil igual eu imaginava. Por onde eu iria começar? Aquelas pessoas não falavam a minha língua. Eu não falava a língua daquelas pessoas. E eu estava ainda me recuperando de uma travessia muito difícil e não tinha para onde ir e nem por onde começar. Mas um tempo antes de eu vir para cá, eu sabia que eu tinha uma prima em Boston. O que eu fiz? Entrei em contato com essa prima e pedi ajuda. Falei com ela, falei, prima, eu estou aqui, eu estou em Atlanta e eu não tenho por onde começar. Você me ajuda? Pois a minha prima estendeu a sua mão e disse, venha para Boston que aqui nós vamos achar alguma coisa para você e você pode ficar na minha casa enquanto isso. Ela disse, compre sua passagem e venha para cá. E eu disse, compra como? Fui super sincera, falei, prima, cheguei zerada, quebrada, não tenho nem roupa. Então ela me disse, vou fazer o seguinte, vou comprar sua passagem agora e você desce pra cá. Então ela comprou minha passagem, eu pedi uma roupa emprestada para aquele moço, ele me emprestou uma roupa onde eu me vesti de homem, porque, eu não ia me dar uma roupa da esposa dele que estava viajando. E eu peguei a minha identidade. Eu cheguei uma semana antes das Torres Gêmeas caírem. Então naquela época não era tão difícil viajar aqui dentro dos Estados Unidos. Você conseguia viajar simplesmente com um documento de identidade. Então eu apresentei a minha identidade que eu havia trago dentro da minha calcinha, junto com a passagem
que a minha prima havia comprado e eu desci para Boston. Chegando em Boston, quando ela me recebeu na escada rolante, ela disse: cadê suas malas? E aí foi e olhou para mim e achou que eu estava vestida estranha, eu estava vestida de homem. Então eu disse para ela: bom, não tenho malas, porque eu vim pelo México. Foi então quando ela ficou sabendo por onde eu havia, né, feito a minha chegada até nos Estados Unidos. E essa minha prima me recebeu e me ajudou a arrumar um trabalho. Com 3 dias depois que eu já estava na casa dela, ela me disse: bom, eu tenho uma cliente que eu limpo a casa dela e ela acabou de chegar em casa, ela tem quadrigêmeos prematuros que acabaram de sair do hospital e ela está desesperada procurando uma pessoa para ajudá-la. Você gostaria de tentar trabalhar para essa mulher? Eu, na hora, claro, com certeza. Então a gente marcou uma entrevista com essa americana e fomos à casa dela. Eu nunca me esqueço, gente, quando eu abri a porta, que eu olhei a sala, eu quase caí dura. Tinha 4 crianças naquelas cadeirinhas que treme, né? Tudo enfileiradinha e mais um menino de 5 anos. Pois aquela americana olhou para mim com um sorrisão muito gostoso no rosto e falou assim: parece que eu vi um anjo cruzando a minha porta. Quando você entrou, eu vi uma luz. Se você fala inglês, se você não fala inglês, se você disser para mim que você só quer, o emprego é teu. Eu falei: ô glória, não precisei nem abrir a minha boca. A minha prima só me apresentou. Ela fez aquela declaração em questão de segundos e já no outro dia eu estava chegando na casa dela. Sem nenhuma palavra de inglês, minha prima comprou um dicionário, coloquei debaixo do braço e me segui para a casa dela. As primeiras palavras em inglês que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, eu nunca vou me esquecer, que foram change diaper, ou seja, trocar fraldas. Ou seja, eu cheguei no trabalho no outro dia, as crianças estavam todas cagadas, precisava trocar a fralda de imediato e nós não sabíamos nos comunicar. Então ela pegou meu dicionário e lá estava change, trocar, como diz a americana, trocar, diaper, fralda. Eliane, trocar, fralda. E assim eu falei: opa, já tô pegando o inglês. Trocar a fralda, eu entendo. Trocar a fralda, eu entendo. Eu achando que ela tava falando trocar a fralda em inglês. Muito bem, depois de uma semana que eu tava ali com ela, ela falou assim: eu me apaixonei por você, pela sua pessoa, e eu gostaria de te convidar para morar comigo. Ou seja, uma semana depois que eu já estava aqui nos Estados Unidos, eu já fui morar com essa família americana. E como eram 5 crianças, eu trabalhava de 5 horas, entre 4h30 e 5 horas da manhã até 9, 10 horas da noite, de segunda a segunda. E acreditem, gente, o que aconteceu? Eu não tinha uma conta bancária, certo? Então ela me comprou uma carteira e ela me pagava cash. Então a primeira semana, né, fiz uma quantidade legal lá na época, acho que uns 300, 350 dólares, que não era muito, mas eu achava que era muito. Fui lá, coloquei na carteira. Segunda semana, terceira semana, quarta semana, como eu não havia conta, como eu não tinha como mandar dinheiro para o Brasil, 3 meses depois, minha carteira não fechava. Ou seja, eu trabalhava entre 4h30, 5 horas da manhã até 10 horas da noite. Na época, gente, vou ser sincera com você, hoje o salário mínimo, se eu não me engano, é entre de 9 a 12 dólares, se eu não me engano. Não sei certinho qual que é o minimum wage. Eu ganhava 2,50 dólares por hora para cuidar de 5 crianças. Ou seja, aquela americana estava me explorando, mas eu não queria saber. Ela estava me dando inglês, ela estava me ensinando. Nós tínhamos 3 horas para descansar na parte da tarde, que era quando as crianças dormiam. Essas 3 horas, o que ela fazia? Ela pegava o meu dicionário, sentava comigo naquela mesa e me ensinava inglês por 3 horas. Ou seja, durante o meu momento de descanso e o momento dela de descanso, ela estava investindo em mim.
E eu aceitei, é claro, aquele investimento. Ou seja, eu estava disposta a tudo para mudar a minha história financeira. Eu trabalhei por preço de banana, praticamente, mas eu trabalhei dia e noite por mais de 1 ano até eu aprender inglês e ter a possibilidade de pegar um emprego melhor, onde eu trabalhasse menos e ganhasse mais. Mas, moral da história, foi necessário eu passar por aquele ano muito dificultoso, de muito trabalho, mas eu aprendi a juntar dinheiro e eu aprendi a língua inglesa e eu aprendi a primeira mão como funciona a cultura americana. E a partir dali, gente, minha vida sempre foi só glória, só bênção e só dinheiro. Graças a Deus. Mas trabalhei dia e noite por 7 dias na semana por muitos anos. Segredo é: não tenha preguiça, tenha coragem, corra, lute pelos seus objetivos que você chega lá, certo? Se inscrevam que vem mais novidade por aí.